estamos vendo que muitos irmãos estão sendo sepultados rapidamente. Já ouvi de várias pessoas... Sepultados rapidamente, sim. Já ouvi de várias pessoas o desespero por não velarem os seus parentes. Isso pode, de alguma forma... Por não velarem seus parentes. Isso pode, de alguma forma, prejudicar aquele espírito que acabou de desencarnar e ainda está atordoado? Veja só, a pergunta é sobre a consequência espiritual desses sepultamentos muito rápidos, sem velório, que acontecem agora nos nossos dias. É muito importante a gente observar que o mundo espiritual possui determinados recursos terapêuticos que a gente nem sempre se dá conta deles. Quando se fala que os espíritos desencarnam e eles permanecem um tempo ligados ao corpo, a gente pega os capítulos 12, 13 e 14 do livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas, que você vai ver todo um processo longo de desvinculação, e os outros 4 casos que constituem, os 5 casos que constituem a segunda parte do livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai perceber aí um conjunto de fenômenos que variam essas desencarnações. Mas a gente vai estar em desencarnações em condições normais, em que se aproveita ao máximo esse processo de crescimento que a gente pode obter com a desencarnação. Nas circunstâncias que nós estamos, são circunstâncias singulares, em que essas condições elas acabam não sendo muito bem obedecidas. Em que sentido? Os espíritos mais prontamente retiram as pessoas do corpo, adormecidas como estejam, e levam, porque as condições que elas poderão, de repente, passar, como existe em alguns casos cremação ou coisa assim, não são situações que os espíritos mereçam em função da sua condição espiritual. Então, eles agem retirando os indivíduos. Não, essa lição vai ficar para uma próxima oportunidade. Agora a gente vai intervir de maneira mais efetiva. Retira e guarda, ou seja, a gente entra num processo como se fosse um processo de exceção, para que não haja um comprometimento desses espíritos. O que eu quero dizer com isso? Os mentores têm poder, sim, de agir. Quando querem e é necessário, eles intervêm e promovem aquilo para que os espíritos não sofram. E aí eles poderiam deixar, não, deixa ele ficar mais tempo, para ele se adaptar no mundo espiritual, vai ser bom para o crescimento dele, é um aprendizado para ele sentir que ele está apegado às coisas materiais, deixa ficar, vai ser bom. Mas essa terapia, nesse momento, não dá para aplicar, porque ele é muito apegado, vai ter cremação que não foi ele que escolheu, então os espíritos vêm, são, essa lição de apegado, na próxima a gente resolve, agora tira, arranca a pessoa, faz os processos de desligamento, que eles bem sabem fazer, e retira os indivíduos e levam para o mundo espiritual. Ou seja, exige técnica a mais, existe um esforço a mais no mundo espiritual. Por quê? Porque não se deixa com que a lei haja sozinho. Eles acompanham, mas deixam com que a lei funcione. Nessa hora, há uma interferência mais efetiva. O mundo espiritual age de maneira mais efetiva, promovendo essa desvinculação para que ninguém passe por esse tipo de sofrimento. Todas essas coisas que a gente está falando, elas possuem esse sabor extraordinário pela possibilidade que a gente tem de conhecer a vida imortal antes da desencarnação. Olha como a doutrina espírita é impressionantemente rica, porque tudo que a gente discutiu aqui desde o começo da noite decorre de um ponto fundamental: a compreensão da existência da vida após a morte, da lei de causa e efeito, dos fenômenos ligados ao mundo espiritual, à reencarnação, todos os mecanismos da própria mediunidade que a gente comentou aqui, dos vários mundos, a progressão dos mundos, tudo isso sob a gerência absoluta do nosso Senhor, que é Deus. Esses pontos que eu acabei de falar são os princípios fundamentais do Espiritismo, que são a base da obra doutrinária de Kardec, o Livro dos Espíritos, que agora, no dia 18 de abril, vai fazer 163 anos, mas que continua atual porque ela não trata das questões temporais, ela trata da vida imortal, e as leis de Deus nunca passarão, nunca deixarão de ser como é. Os espíritos continuarão a ter essa relação com a matéria como são, e, portanto, a obra que Kardec deixou é o maior dos tesouros que nós poderíamos ter, porque a chance de nós descobrirmos
a vida do lado de lá, ainda estando na terra. Qual seria o tesouro mais maravilhoso que nós poderíamos ter, se não esse? De você conseguir enxergar a vida já aqui, com a visão de que o Espírito existe e que as questões da vida terrena são importantes, mas as questões da vida espiritual são fundamentais para que a gente consiga alcançar a felicidade. Então, nesses dias que a gente hoje está vivendo, que a gente se dedique a conhecer mais essa doutrina, a aprender mais sobre esse conhecimento imortalista e aproveitando para deixar a nossa profunda gratidão para Allan Kardec, que numa época em que o materialismo tomava conta de tudo, deixou para nós essa gema inestimável que é a compreensão da vida imortal e a possibilidade de nós não somente sabermos que isso existe, mas interpretarmos esse conhecimento nas nossas vidas. Esse, o grande trunfo de Allan Kardec, não foi descobrir que existe vida após a morte, foi saber que esse conhecimento transformaria o proceder dos homens, modificaria a forma da sociedade se organizar. Esse é o grande mérito de Kardec, mudar o mundo pela mudança da ótica que nós temos sobre o que seja existir. Parabéns a Kardec e parabéns para todos nós que, de uma forma ou de outra, trabalhamos para melhor entender essa doutrina e vivermos nos nossos dias a imortalidade desde agora. Muito obrigado a todos e uma boa noite para todos nós. Fiquem com Deus. Eu ia pedir para você fazer a prece final para nós, eu não ia perder essa oportunidade. Encerra esse nosso trabalho com a prece. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, derrama o teu amor sobre a nossa humanidade tão doente, Senhor. Desce as tuas bênçãos de saúde e de paz sobre os nossos corações torturados. Não te pedimos pelos que sofrem das epidemias virais, nem por aqueles que se encontram internados nos hospitais, com as consequências das doenças decorrentes da pandemia que nos acomete. Te pedimos hoje, por todos nós, que somos vítimas de doenças mais graves e que assolam as nossas almas, por tirar de nós a lucidez que temos tanta carência, para que consigamos andar de maneira resoluta. Falamos assim, Senhor, do egoísmo e do orgulho que nos cega, do materialismo que nos impede de ver a vida imortal e de todas as consequências que decorrem da dificuldade que nós temos de compreender que a vida prossegue para sempre. E assim, nos atropelamos nas nossas próprias pernas, Senhor. Dá-nos assim a compreensão e a lucidez que precisamos para desalgemar as nossas almas da ignorância profunda que temos de não percebermos a luz que representa a verdade que nos ofereceste a conta de conhecer. Protege assim, Senhor, não somente os lidadores da doutrina espírita, mas protege todos os sacerdotes da terra, abençoa a Igreja Católica, protege todos os braços do protestantismo, ilumina os lidadores do judaísmo e do islamismo, faz com que os sacerdotes budistas, shintoístas, hinduístas e que todas as religiões do planeta, que todos os que lidam com a imortalidade possam receber a bênção infinita do teu amor, para que o materialismo, enfim, perca a força que tem e que a luz do espiritualismo nas suas diversas versões possa dar ao homem a condição de entender que nós somos irmãos e que precisamos nos unir para formar um mundo melhor, que precisamos ser mais fraternos, que precisamos estar mais unidos para fazermos a grande mudança que o mundo precisa que façamos. Ilumina, Senhor, assim,
todos os templos do planeta, protege todos os espaços onde se ora e fortalece a fé de todos aqueles que te buscam, independente da religião que seja. Que o teu amor infinito, nas múltiplas formas como nós te entendemos, que isso possa fazer eco no coração das pessoas, afastando o pavor, o medo, o desamor, o ódio, a malquerença, mas transformando os nossos corações no sentido de buscarmos a luz verdadeira que tu para nós representas, Senhor. Agradecemos-te por todas essas doutrinas e fundamentalmente pela mensagem espírita que descerra as leis imortais diante dos nossos olhos e nos permite, Senhor, a fortaleza de espírito que tanto precisamos para realizar a nossa mudança interior. Muito, mas muito obrigado, Senhor, por todas essas religiões que depositaste na terra, por todos esses instrumentos que servem de bússola para as nossas almas. E te pedimos também que tu nos abençoes para que sejamos dignos da mensagem que tu nos concedeste, o Espiritismo, para que ela continue a ser luz para os nossos caminhos, luz para os nossos olhos e força para que as nossas pernas possam caminhar resolutamente na direção do bem. Abençoa assim a todos, Senhor, guarda-nos na tua infinita paz e protege os nossos corações, hoje e para todo sempre.